Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Turing News, o seu mais novo podcast de conteúdos relevantes. É com grande alegria e satisfação que participamos e abrimos mais uma oportunidade para um novo episódio. Turing News, que é um entretenimento de qualidade, é um canal de comunicação voltado a você, telespectador, telespectadora, levando a informação de qualidade a você. E essa informação, obviamente, é sobre temas relevantes da nossa sociedade nas mais diversas áreas. O objetivo, o compromisso do Turing News aqui é fazer com que você que nos assiste possa formar a sua convicção e ter a sua própria opinião acerca dos assuntos aqui abordados. Necessário também aqui detalhar que cada convidado que participa do nosso podcast é um especialista na área. Isso não impede de você mandar a sua mensagem ou até divergir dessa própria opinião que estamos aqui dando, porque com toda certeza a sua opinião é muito importante e a gente pode colocar aqui na mesa e discutir. Ou seja, o ensino, o aprendizado aqui, com toda certeza, é democrático. E hoje, com alegria, com satisfação, abraçamos a oportunidade de um novo episódio. E esse novo episódio temos como tema mercado financeiro, o mundo das finanças. Falar um pouquinho sobre renda variável, renda fixa, ou seja, educação financeira. E nada melhor do que para tratar esse assunto, falar com um cara, o mago das finanças, chamado Magno Rodrigues. Ele, vou dar um spoiler aqui, ele é matemático, ele é educador financeiro, é fundador da empresa e do site Pega Bizu. O que é esse Pega Bizu? É uma empresa dedicada a capacitar pessoas e transformar as vidas financeiras. Ele também é criador da metodologia OCRI, uma abordagem prática e acessível para o ensino das finanças, e acredita com toda certeza que o melhor investimento é o conhecimento e que o mundo das finanças está acessível a todos. Então é com grande alegria e satisfação que agora recebemos em nosso estúdio Magno Rodrigues. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo, meu querido irmão. Obrigado pela disponibilidade. Sei que a sua agenda está lotada, mas pelo carinho e pela atenção, o amigo e irmão matemático e o homem das finanças está aqui para conversar, para bater um papinho conosco. Tenho certeza que as informações que você passará serão extremamente engrandecedoras para nosso público. E a partir desse instante, para a gente já quebrar aquele gelo, para começar com as perguntas, vamos dizer assim, básicas, mas ao mesmo tempo valorosas, perguntamos a você quem é Magno Rodrigues e quando e como surgiu esse despertar, esse interesse pelo mundo das finanças. Seja bem-vindo, a casa é sua. Show de bola. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui na Turing News. Cara, quem é Magno Rodrigues? Uma pergunta interessante, né? Boa. Pouca gente pergunta, né? Pô, quem você é? De onde saiu a sua história? Como é que começa Perfeito. tudo isso? Eu sou original, né, do Rio de Janeiro. Eu nasci e cresci no Rio. E com 19 anos prestei o concurso militar para aeronáutica. E aí entrei na FAB e ali eu conquistei a independência financeira dos meus pais, vamos dizer assim, né? Então eles pararam de se preocupar financeiramente comigo. Dei aquela Amém. cortada no cordão umbilical financeiro. Coisa que eu pretendo fazer com meu filho daqui a alguns anos. Mas vai demorar um tempo, tenho 2 anos e meio ainda, Felipe, tem um tempo ainda. Mas, enfim, e aí comecei minha trajetória. Fui classificado em Manaus e comecei aqui em Manaus em dezembro de 2006. Então já tem um tempo que eu tô em Manaus. Olha aí. Costumo brincar que na segunda semana eu comi jaraqui, cara. Já, E aí um não abraço. sai mais daqui, né? 19 anos aí. E aí, no meu segundo ano em Manaus, eu sofri um golpe financeiro. Então, um colega, ele falsificou minha assinatura e fez um empréstimo no meu nome. Nossa. Então, aquele grid de dependência que eu tinha dado, alguns anos atrás, ali, ele deu uma balançada. Porque, pela primeira vez, eu falei assim, cara, agora que eu tinha dinheiro, eu estava organizando minha vida aqui, começando minha jornada, eu tive esse tropeço.
E ali eu costumo dizer que nasceu o PH Bizu, porque eu tive que buscar conhecimento. E a verdade é que, a gente estava falando aqui no off, todo mundo na vida, em algum momento, ele vai ter que lidar com dinheiro. Se você trabalha, você vai ser remunerado, vai ter dinheiro. Só que a gente não aprendeu a lidar com dinheiro. E ali eu fui buscar conhecimento. E eu tô falando de 2008. Então o YouTube não é como é hoje em dia. Tinha acho que uns vídeos de gatinhos, alguma coisa lá assim. E eu fui para a literatura. E tive um baita professor chamado Gustavo Cerbasi, que é um cara que eu admiro muito, na educação financeira brasileira. E ali eu aprendi muita coisa sobre dinheiro de maneira geral. Perfeito. E sem falar de religião, falando aqui sobre espiritualidade, eu conheci nesse momento também um Deus provedor, um Deus que cuidou de mim nesse processo. Porque tem a parte técnica que a gente aprende, mas tem outras coisas que não é muito claro de explicar, né? E Papai do Céu cuidou de mim também nesse período. As coisas foram acontecendo, conheci minha esposa, a gente se casou. Graças a Deus ela tinha uma educação financeira pelo menos básica ali. Felipe, quando eu falo básica, eu estou dizendo a regra número 1 da educação financeira que toda a sua audiência aqui sabe qual é. Não sei se todo mundo cumpre. Regra número 1 da educação financeira. Você precisa gastar menos do que você ganha. Com certeza. Tu conhece alguém que não faz ideia disso? Esse princípio? Todo mundo sabe disso, né? Mas, infelizmente... Na prática... Infelizmente, muita gente não compra. E a Sara tinha esse básico. Então, isso também ajudou. Enfim, vim nessa caminhada, aprendendo cada vez mais, aplicando agora na minha vida, na minha família. E, informalmente, para alguns amigos. Um casal visitava a nossa casa, um amigo, uma amiga. E a gente dava ali uns bisus. Cara, tô usando essa planilha aqui, vê se faz sentido para você. Uma pessoa com dúvida, né? Ou então, vi um assunto na mesa como, cara, viu que a Selic aumentou? Pô, mas o que é Selic? Cara, taxa básica de juros, tal. Eu explicava ali rapidamente. Putz, Magno, até que você, cara, tu entende esse negócio, né? Uma didática boa, eu nunca tinha entendido esse negócio. Por que tu não envelopa isso e oferece como um serviço? Eu fui encorajado sobre isso mais de uma vez. E naquela época, eu estava bem focado na matemática, dava aula de matemática e tudo mais. Até que chegou um momento que eu falei assim, cara, deixa eu testar, ver se eu sei fazer esse negócio profissionalmente. Porque uma coisa é eu falar assim, pô, Felipe, vou te dar uns beijos aqui, informalmente. Perfeito. Outra coisa é você me pagar para isso. Sim. É outra responsabilidade. Então, em 2021, eu passei no 2020, ali no final da pandemia, final do início, né? De quando começou. A pandemia, estudando e modelando uma metodologia mesmo. E em 21, eu ofereci isso no Instagram. Fiz um post, fiz um CTA, nem sabia o que era CTA, mas fiz um CTA e fiz um convite. Quem gostaria de uma consultoria financeira? Apareceram duas malucas que falaram, eu gostaria. Quanto é que é? Eu falei, é de graça. Meu Deus, você é a resposta das minhas orações. Bora fazer. E tive dois bons resultados. Uma ganhava aproximadamente R$ 1.500. A gente conseguiu montar uma reserva de R$ 5.000. Baita relevância, né? Para a realidade dela. E a outra, R$ 19.000 de cartão de crédito, estava bem enrolado. A gente fez a redução e fez a virada. Ali eu falei, cara, tá validado. Eu sei fazer isso na vida das pessoas. E veio nessa caminhada. Então o PH Bizu nasceu nessa forma, de maneira resumida. Agora, o mais interessante é que você teve que passar, olha isso, por um golpe financeiro para que você pudesse se especializar na área. Você pudesse realmente engajar, engrandecer, fortalecer para que essa sua caminhada iniciasse. E o teu início no que diz respeito ao interesse. A matemática te ajudou muito no que diz respeito a esse desenvolvimento na tua área financeira? Total, absolutamente. É até curioso, porque muita gente fala assim, cara, como eu era de matemática há muito tempo, né? Sim. Ah, então você na escola era um cara incrível em matemática, né? Devia ter altas notas e tal. E eu era um aluno assim, média 7, 7,5, 8, um cara bem normal de matemática. Se alguém estivesse na turma e falasse, quem é o cara de matemática aqui? Provavelmente não apontariam para mim. Quando eu fui fazer o cursinho no concurso, né? Ali eu encontrei, acho que os professores ajudam na caminhada. E também eu estava mais interessado, não posso botar só na conta do professor, que eu queria passar na prova. Ali ficou muito claro, quando eu aprendi de fato, entendi como funcionava os conceitos matemáticos, né? Falei, cara, acho que eu tenho facilidade nisso aqui. E então a matemática se iniciou para mim ali. Aí depois eu fui fazer, depois que eu passei na prova e tudo mais, e eu continuei no interesse disso, dava aula informalmente para ajudar um ou outro. E falei, cara, vou fazer o curso. Aí fiz, estudei aqui na UEA, aqui em Manaus mesmo, e comecei a minha trajetória com a matemática. E essa oportunidade que tu tiveste disponibilizando para duas pessoas de graça, esse foi o teu propulsor, a tua mola impulsionadora para que pudesse verdadeiramente engrenar o teu trabalho? Sem dúvida. Explica para a gente. Com certeza absoluta. Ali,
Porque é aquela história, como eu estava dizendo no início, uma coisa é eu fazer um favor para você, te ajudar, né, numa tarefa. Perfeito. Eu tenho quase que o direito, né, de errar, porque é um favor. Entre aspas, tem esse direito. Quando eu tô te cobrando por isso, Já fica mais sério. sabe? Parece que a responsabilidade aumenta, né? Então, ali eu entendi, mesmo que foi de graça, mas para mim ali o pagamento era o tempo da pessoa. Então ali eu falei, cara, eu preciso fazer uma entrega à altura. Eu quero que o jogo dela vire. Eu quero dar resultado para ela, porque eu tô trabalhando. Então foi um início assim. Aí na sequência, eu fiz uns desafios comigo mesmo. Cara, eu peguei 4 meses, acordando às 5 da manhã direto, para roteirizar. Hoje com a IA seria mais fácil. Para roteirizar um curso. Então a gente tem uma estrutura pronta já, né? Para educação financeira. Uma delas são os cursos. Então, roteirizei todos os cursos, comecei a gravar todos os cursos, fiz a edição, fui aprendendo sobre muita coisa disso. Um parceiro me ajudou a subir isso numa nuvem específica, né? De marketplace. Enfim, então a gente também tem uma estrutura online que as pessoas têm acesso. E, paralelamente, também trabalhando na matemática ainda, ou não? Aí, ainda estava, eu fui migrando devagarzinho. Porque a demanda, naturalmente, a galera me conhecia como cara para dar aula de matemática. Então, cheguei a dar aula em colégio aqui em Manaus, dava aula particular, montei uma sala de matemática e estava nessa história. E aí, conforme eu fui me posicionando com a educação financeira, é aquela história. Um adulto está mais interessado em como fazer um planejamento financeiro eficiente do que na fórmula de Bhaskara. Sim. Então, o público foi mudando naturalmente. Meu público era mais adolescente, era a molecada do ensino médio. E os adultos foram se interessando. O adulto que estava lá no meu Instagram, ele estava assim, não, pega esse bisu aqui para dar pro meu filho. Agora, calma aí, esse bisu é para mim, pô. Entendeu? Virou esse tipo de coisa. Já muda de figura, né? Exato. E aí começou a devagarzinho, né, ter uma procura. E aí, nesses 4 anos aí, são um pouco mais de 400 alunos que a gente nessa caminhada. Então, não é um número de milhões, mas eu me orgulho muito, né? Porque eu conheço grande parte da galera que passou na esteira do Pega Bizu. E a matemática ainda persiste? Hoje ela está como hobby. Mas ajuda, né? Matemática, até uma coisa que a galera pouco sabe, né? É uma disciplina. Perfeito. Mas a essência da matemática, ela é a linguagem pela qual a natureza se comunica. Então, se eu pegar essa caneta sua, soltar, ela cai. E ninguém fica se perguntando por que ela cai. Um dia alguém perguntou e descobriu que tem uma força gravitacional que puxa para baixo. Como é que eu equaciono essa força? Isso é a natureza jogando para baixo. Mas como é que eu comunico isso? É a matemática. Ela traz uma fórmula para isso. Então, isso é a matemática, é a linguagem pela qual a natureza comunica com a gente. Então, ela está em tudo. Nas finanças, ela está impressa ali. Então, hoje eu não dou aula de matemática, mas ela está dentro de mim. E é a base, né? Ela é a base. Ajuda bastante. Total. E hoje, Magno, como é que você enxerga o mercado financeiro, pelo menos nos 5 últimos anos no Brasil? Como é que está? Olha, tem um princípio também nas finanças, não no mercado, falando de princípio do mercado, que é, o mercado nunca está ruim. O cara, meu Deus, mas nunca está ruim? Mas para mim está ruim. Para você provavelmente vai ter, né, vão ter exceções, mas para outro vai estar bom, quando está ruim para você. Então, um momento muito triste da nossa história foi a pandemia. Perfeito. Eu perdi minha mãe na pandemia, então eu entendo um pouquinho sobre dor nesse momento. Com certeza. Porém, tiveram empresas que cresceram na pandemia. Netflix é uma delas. Funerárias é uma delas. Então, então a economia estava ruim ou estava boa? Depende de onde você está posicionado. Então, o mercado financeiro dos últimos 5 anos, eu vou dizer que ele está bem, porque ele sempre está bem. Agora, se a gente for falar sobre a economia do país específico, aí é um recorte da macroeconomia, né? Aí é outra conversa. Mas, de maneira geral, o mercado financeiro, vamos falar do brasileiro, por exemplo. E aí eu precisaria especificar um pouco mais. Mas, de maneira geral, eu sou um cara muito otimista, sabe, Felipe? Então, eu sempre acredito que a economia do Brasil vai seguir crescendo. E eu penso também que, quando a gente fala sobre investimento especificamente, para mim, isso faz sentido no longo prazo. Se eu quiser ter um retorno relevante. Isso vai acontecer no longo prazo. Então, 5 anos, ainda assim, é um corte curto. Né? É curto. Então, é aquela história. Aqui tem um gráfico. Eu estou observando esse gráfico. Estou olhando aqui para 5 anos. Se eu der um zoom out, eu vou ver os últimos 20 anos. Talvez esse recorte que eu estava analisando seja um soluço no meio, né, de uma subida gráfica. Então, o gráfico está subindo, teve um soluço, foi uma quedinha e continuou subindo. Mas como é que tu verificas hoje, ou pelo menos nesses últimos 5 anos,
esse interesse do brasileiro pelo mercado financeiro. Ah, beleza. Então, eu vou, se você me permitir, eu vou Claro, traduzir fica à por vontade, educação professor. financeira, Isso. beleza? Que é o guarda-chuva maior, Perfeito. né, amplo. Isso, para mim, é maravilhoso. Maravilhoso. Porque era uma coisa que deveria estar na educação básica. Afinal de contas, todo ser humano vai lidar com dinheiro em algum momento, Sim. né, nas transações, no trabalho, enfim. E ele não sabe o que fazer com esse dinheiro. Essa é a verdade. Entendi. Ele é movido pelas emoções dele, então ele só, entre aspas, um refém desse emocional, do que esse emocional está pedindo dele, né? Está solicitando para ele. Agora, se ele tem uma educação financeira, nesses últimos 5 anos, tem sido um boom, graças a, principalmente, muito posicionamento na internet, muito conteúdo, tanto as empresas que trabalham com isso, seja de investimento e tudo mais, elas colocam muito conteúdo. Em paralelo, surgiram muitos influenciadores também de finanças, colocando muito conteúdo. E, naturalmente, como qualquer ramo, sempre tem gente boa e gente ruim. Então vai ter gente que vai vender coisas que não existem, né? Vai vender riqueza em 2 anos. Porcentagem de 10, 15%, entre outras Ao coisas. mês. Ao mês, né? Então, coisas que, quando você busca um pouquinho mais de conhecimento, você fala, cara, isso não faz nem sentido. Isso não existe, é impossível. Pode ser um bisu sobre isso? Sim. Uma referência? Claro. Eu falo sobre isso também nas mentorias, né? No curso também tem isso. O maior investidor do mundo, que se aposentou agora, tem um pouco mais de um mês, chama-se Warren Buffett. Warren Buffett. Você, Com né? certeza. Conhece esse nosso velhinho, querido velhinho. Ele tem, se não me engano, 92 anos. E até mês passado investia a longo prazo, que eu acho apaixonante. Ele é considerado o maior investidor do mundo porque a rentabilidade média dele é em torno ali de 22 anos. 22 anos. Qualquer pessoa que tem um pouco de negócio, business, de finanças e investimentos, sabe que essa é uma rentabilidade alta, né? Acima da média. Muito acima da média. Bom, então quer dizer que ninguém nunca passou? Já, tem gente que conseguiu 27, 30, até mais. Mas como média, 22, isso é muito alto. Legal. Se a gente fizer uma conta de padaria, isso vai dar mais ou menos 1,5, 1,6 ao mês. Então, temos uma referência aqui agora. O maior do mundo tem em torno de 1,5, botar 1,5 foi fácil, ao mês. Aí a gente sai ali fora, encontra ele na esquina. Como é que você quer que o cara tenha 3%, 4% ao mês? Né? Existe uma promessa disso. Vem aqui comigo, o Joãozinho tá oferecendo ali pra gente, nada contra nenhum João, beleza? Só um magninho, ele é um maguinho. O maguinho tá oferecendo ali fora, 3% ao mês, 4%, 2%. Cara, se eu tenho o mínimo de conhecimento, eu tenho referência, o maior do mundo, 1,5%. O cara tá me garantindo 2, eu nem termino de ouvir o que ele tem para dizer. Tá, mas aí vamos lá, analisando uma pesquisa e também de questionamento de alguém leigo. 1,5%, né? Você disse que um dos maiores investidores, o maior investidor consegue fazer isso. Tá, mas para que ele atinja esse objetivo, na tua opinião, qual é o perfil dele? Conservador? Não, o Warren Buffett ele não tem um perfil conservador. Ele é bem posicionado na renda variável, porém, tem um princípio nos investimentos, que todo mundo aqui também certamente já ouviu falar, que eu não posso colocar todos os ovos na mesma cesta. Perfeito. Então o Warren Buffett ele não está posicionado apenas em ações. Eu estou falando de um patrimônio muito grande. Então ele diversifica. Com certeza. Inclusive fora do mercado financeiro. Olha. Então ele tem negócios fora do mercado financeiro também. Aí ele tem um próprio fundo dele, né, que é um fundo pesado, bem famoso. É um fundo que compra outras empresas também. Ele também tem ações, por exemplo, teve uma época que ele comprou o Nubank, um percentual do Nubank. Ele tem dinheiro para comprar o Nubank inteiro. Tanto que dependendo, ele é até proibido, os movimentos que ele faz no mercado só podem se tornar públicos depois de 3 meses. Porque todo mundo quer ir para onde ele vai. Né? É um posicionamento muito relevante no mercado. Então ele está bem diversificado. Então ele vai ter coisa na renda fixa, vai ter coisa na renda variável, vai ter coisa em negócios. Quando eu falo renda variável, a gente explode isso aqui em muita coisa. Perfeito. De maneira simples, ações, fundos imobiliários, ETFs, para a gente aqui são os BDRs lá, acho que é o ARR, se eu não me engano, que seria que BDR é um ticket que eu compro na bolsa, né, de valores brasileiro, que está lá estreado no produto americano. Lá é o contrário, né, para conversar isso com a Europa, com outros países. Mas enfim, então ele está bem diversificado só nesse recorte, nessa caixa. Então tem outras caixas também que ele está diversificado.
Magno, e como você faz para montar uma carteira de um cliente? Qual é a necessidade do cliente para você verificar se ele precisa mais de uma renda variável, de uma renda fixa, de uma criptomoeda, de uma bolsa de valores? Fala Uhum. para a gente. Legal. Vou começar pela educação financeira, porque Certo. essa pergunta só foi muito boa. O que acontece? Tem gente que procura. Primeiro, a gente ensina sobre como montar a carteira. Eu não monto a carteira, Perfeito. beleza? Então, eu vou ensinar mercado financeiro para ele, para que ele tenha autonomia, para que ele consiga fazer isso sozinho com segurança. Ok. Essa é a proposta como educação financeira. Tem um outro cara que ele é um corretor de uma exchange, oh meu Deus. Tipo, Como se fosse uma XP da vida. exato. Sabe? Esse funcionário da XP, um corretor da XP. Corretor. Esse sabe? cara monta a carteira, Monta a carteira. beleza? Nós não somos concorrentes, beleza? Perfeito. É como se falasse assim, ele montou a carteira do Felipe, beleza. Aí tu tá assim, cara, eu não entendo nada que esse cara faz na minha carteira, na moral. Pois é. Eu te ensino isso. Então eu vou te ensinar que, tipo, ó, ele comprou aqui para você, foi um CDB. CDB é um produto que você empresta pro banco e o banco te paga no futuro. Tu paga de imposto assim e tal. Então eu explico o mercado financeiro. Eu ensino sobre isso. Tá, mas aí deixa eu entender. Vamos lá. Por exemplo, uma XP que ele tem um corretor Uhum. para fazer a tua carteira. Existe também, então, um contrato que você faz com a XP por intermédio dessa corretora para uma determinada quantidade de porcentagem? Não faço ideia. Nem entro nessa guerra aí, porque Sabe? porque eu realmente não sei responder isso, não sei como é que funciona Entendi. isso aí. Até acho que é grande, eu conheço a BTG, conheço até tem uma grande amiga que trabalha lá Sabe? e faz esse trabalho super sério. Mas eu não entro a fundo porque, como eu entendo da educação financeira e do mercado financeiro, eu mantenho a minha própria. Perfeito. Quando uma pessoa me procura, e aí vai fazer sentido a tua primeira pergunta, a resposta que eu vou dar agora vai fazer Certo. sentido nela, o que eu digo é o seguinte: eu vou te ensinar sobre mercado financeiro. Perfeito. Você vai ter segurança para montar a sua própria carteira, Entendi. sem a necessidade de um terceiro. Tem gente que não está interessado nisso. Não tem nenhum problema. Eu quero terceirizar. Tá tudo certo. Para o cara que não quer terceirizar, ele é meu público. Para quem quer entendi. terceirizar, ele não é meu público. Perfeito. Beleza? É porque normalmente eu não quero emagrecer, eu quero ser emagrecido. Entendeu? Entendi. Então, às vezes, a XP vai ter provavelmente mais clientes do que eu. Tá, mas então, em resumo da ópera, vamos dizer assim, você ensina É isso. os teus clientes a montar a sua própria carteira e caminhar com as suas próprias pernas. Perfeito. É isso? É isso. Aí, Tá. Ah. pode fazer a pergunta que eu vou juntar e vai fazer sentido. Vai lá. E em quanto tempo essa carteira é montada? Quanto tempo você precisa para analisar a situação financeira do teu cliente? Para que assim ele possa já caminhar com as próprias pernas ou possa já vislumbrar um resultado. Total. Excelente. Vai fazer muito sentido agora. Foi muito bom. Vamos lá. Lembra que eu falei que a gente desenvolveu, a gente não, né? No caso eu, desenvolvi uma metodologia chamada OCRE. Ok? OCRE. O que é o OCRE? Alguém me procura, Felipe, exatamente com essa demanda. Cara, eu quero aprender sobre investimento, eu quero montar minha carteira. Certo. E de investimento. Eu falo, beleza, legal. Hoje, no teu orçamento, quanto você tem destinado para isso? Aí ele, putz, eu não sei. Porque ele está interessado em investir, mas ele não tem muita informação. Então, beleza. Uma coisa importante, todo investimento, ele tem que estar conectado a um objetivo. Ok. Não faz sentido você investir sem objetivo, porque Perfeito. o objetivo é filtrar que tipo de investimento você vai escolher. Exemplo, eu quero comprar um carro daqui a um ano. Eu quero fazer uma viagem daqui a um ano, que é um custo menor. Tá. Daqui a um ano. E no objetivo de curto prazo. Precisa de liquidez ou não? Cara, um ano, liquidez 6 meses, tá ok. Liquidez é acesso ao dinheiro, né? Então, eu quero que esse dinheiro esteja acessível pelo menos daqui a 6 meses. Show de bola. Logo, a gente vai olhar produtos que tenham liquidez desse tempo. Agora, se eu quero comprar um apartamento daqui a 5 anos, quero começar a aplicar essa grana para juntar para comprar no futuro, da entrada, eu não preciso de liquidez. Então, o dinheiro pode ficar preso por mais tempo. Então, eu vou olhar outros tipos de investimento. Então, o objetivo é nortear qual produto de investimento a gente vai escolher para essa proposta, para esse objetivo. Tá, mas aí vamos lá. Especificamente no que você está dizendo, até mesmo para que o nosso público entenda por completo esses objetivos, vamos lá falar dessa viagem que você disponibiliza 6 meses, não é isso?
para que Por possa exemplo, ter uma rentabilidade, então, algo parecido. Quantos por cento é necessário que essa pessoa, teu cliente, disponibilize então, dentro desses 6 meses para que ele tenha uma reserva de emergência, para que ele tenha um fluxo de caixa? Explica para a ele gente. não sabe essa resposta. Por que, que ele não sabe? Ah, Aí vai fazer esse da metodologia. Eu tô com duas perguntas te devendo. Uma é porcentagem que você fez agora e outra é tá. tempo. Não esquecer. Vamos Mas lá. deixa eu andar no acróstico que vai fazer todo sentido. O de objetivo. Objetivo para quê? Para o investimento que você quer. Aqui está o O, aqui está o I, beleza? Tá. O cara, ele me procura para investir. Eu trago ele para cá e falo, tem que ter um objetivo. Check. Ok, entendi o objetivo. Aí eu pergunto, quanto você tem disponível para, né, para esse investimento? Cara, eu tenho que dar uma olhada e tal, também bagunçado. Então a gente precisa de um controle financeiro. C, controle financeiro. Então a gente vai fazer uma planilha. Pega essa planilha, eu preciso descobrir qual é o seu custo de vida. Então eu vou pegar essa planilha e vou quebrar em 4 partes. Só nas despesas. Despesas fixas, variáveis, extras e adicionais. Então dentro desse método aqui, eu vou ver quais são as despesas fixas, aquela que todo mês é o mesmo valor. Aluguel, condomínio, assinatura, beleza. Variáveis, ao longo dos meses vão variando. Energia, água, algumas coisas que vão variando, beleza. Extras a gente só coloca quando acontece, normalmente quem cuida é a reserva de emergência. E adicionais são os não essenciais. Viagem, iFood, restaurante, beleza. Então, coloquei tudo isso aqui, entendi o número de custo de vida. Show de bola. O cara, beleza, Magno, agora vamos investir? Eu falo, calma, tu tem uma reserva de emergência? Pois é, exatamente. Então esse é o R. Aí o O se fecha. Ah. Porque eu fiz um objetivo para o investimento, trabalhei o controle financeiro, criamos uma reserva. Mas de onde eu criei a reserva? Porque aqui eu descobri o seu custo de vida. Perfeito. No C, beleza? Então o cara tem ali uma custo de vida de 5 mil reais, médio. Vamos Ok. lá. 3 a 12 meses de seu custo de vida. Tá escrito em pedra isso? 3 a 12? 3 a 12. Ah, tá. E aí eu vou avaliar, dependendo da tua operação, do que você faz na vida. Pô, eu sou um concursado público. Legal, talvez a gente consiga aqui mais reduzir esse tempo, talvez 4 meses, 3 meses, né? Ali o mínimo. Calma aí. Eu sou autônomo, meu amigo, mais próximo do 12 possível. Entendeu? Então, esse é o básico. Chega. Tá, mas aí nesse período eu quero saber o seguinte, nós queremos saber, todos nós queremos saber o seguinte, quanto por cento ele pode colocar? Legal. Essa é a pegada. E segundo, que não o prejudique, que ele possa ter ainda uma vida pessoal, espiritual, tudo tranquilo. Saudável, exatamente. Total. E o nosso trabalho é que esse planejamento financeiro aqui o leve para uma vida saudável, caso ele não tenha. Perfeito. A partir do momento que eu acabei de descobrir o custo de vida dele, eu vou comparar. Até agora eu não falei de salário, falei de saída só. Deu 5 mil reais. Quanto esse cara ganha? Entendi. Se ele ganhar 4, matematicamente ele está no vermelho, está claro. Ele provavelmente estava tendo um sintoma. Qual era o sintoma? Putz, todo final de mês eu não tenho dinheiro, chega dia 20 eu não tenho mais dinheiro. Isso é sintoma. Agora está diagnosticado. Agora a gente entendeu o porquê. Porque ele está gastando mais. Ele está vendo no padrão de vida acima do que ele deveria. Normalmente você está no vermelho por 2 motivos. Você está vivendo um padrão de vida acima do que você deveria. 2, aconteceu um sinistro na sua vida, uma maluquice, que você fez uma dívida e aí você está lidando com ela. Isso acontece também. Beleza? Perfeito. Então aqui está diagnosticado. Okay. Se ele está no vermelho, a gente vai trabalhar virada. Mas vamos responder a tua pergunta. Imagina que ele está na azul, ele ganha 6 mil reais por mês. Beleza? Descobrimos que o custo dele é 5. Aqui está muito mais fácil. Aí eu vou trocar com ele. Eu não gosto, Felipe, de travar. Vai ser 10%, vai ser 15%, vai ser 20%. Eu vou trocar com ele porque eu quero saber também quanto tempo ele quer chegar nessa reserva. Perfeito. A gente vai fazer uma conta. O cara de 5, dependendo da ocupação dele, 20, 30 mil reais seria uma reserva legal para ele. 6 meses ali, 30 mil. Show de bola. Quanto tempo a gente quer chegar nessa reserva? A gente consegue disponibilizar R$1.000 por mês aqui. Como é que eu acelero isso aqui? Então tem algumas coisas para tratar aqui. Ok, ele vai demorar a fechar os 30. Mas é um compromisso que você faz com ele para que ele possa, naquele mês, ou pelo menos durante esse período, depositar determinada quantia. Exatamente. E não mexer. Não mexer com certeza, só tive uma emergência. Certo. Então colocamos vai estar planilhado, tudo está planilhado. Está o restaurante, quanto ele tem para gastar por mês, Perfeito. viagem, uma vida planejada. A reserva é um desses lugares. E tem uma outra aba, quando fala de investimento, eu gosto de chamar de boleto eu, que é a conversa que eu tenho com o eu do futuro. Então, sou eu vou até brinco. Uma pessoa que está ali com 40 anos, né? A idade que eu tô chegando. Esse cara, tô com 39, tô chegando. Esse cara, se ele pudesse... Felipe tá com 40 anos de idade. Fala, Felipe, se você pudesse conversar com o Felipe de 20 anos de idade,
Tem algum conselho para dar para ele? Gastar menos. De finanças, mas teria outro conselho de vida também, Claro, né? lógico. Beleza. Isso é impossível. A gente adoraria ter essa oportunidade, mas não dá. Mas você consegue conversar com o Felipe de 60 anos. Perfeito. Então, o Boleto Eu nada mais era que uma conversa com ele no futuro, dizendo, cara, seu Felipe, de 60 anos, eu vou cuidar do seu futuro, beleza? Então, eu vou começar hoje uma caminhada para construir uma coisa legal para você, patrimônio financeiro relevante, que cuide do seu futuro. Mas essa conversa, ela é muito bonita, ela é até romântica, só que ela tem que estar planilhada. Então, a gente vai colocar isso na planilha também. Então, o compromisso que ele faz, que é comigo, mas é muito mais com ele mesmo. Com certeza. Porque no final do dia, quem opera é ele. É ele. Eu planejo. Ele que vai ter que fazer o movimento de colocar lá na aplicação. E eu vou ensinar ele que tipo de aplicação ele pode colocar para um longo prazo, que é o Boleto Eu. Outro para reserva, que é uma coisa que tem que ter segurança e liquidez, por exemplo. Respondido até aqui? Perfeito. Beleza? Perguntou quanto tempo demora para o cara chegar lá? Cada caso é um caso. Tem gente que vai acelerar, vai entender e falar assim, cara, eu quero chegar nisso em 2 anos. Quero fechar minha reserva em 2 anos. Ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. Outro vai falar, não tenho tanta pressa. Por metodologia, o que eu faço? Uma reserva de 30 mil, nesse caso o cara ganha 5, 6. Vai demorar um pouquinho para ele chegar lá. Então eu falo assim, cara, quando a gente chegar, vamos primeiro, nosso objetivo agora é conseguir meio mês. 2,5. Vamos nessa meta? Então bora. A gente consegue juntar R$ 500 por mês, por exemplo. Perfeito. Vamos, devagarinho. Pô, Magno, fiz uma grana extra no negocinho aqui e tal. Pô, bota lá. Chegamos em 2,5. Cara, vamos celebrar. Até brinco, celebrar existencialmente. Ninguém vai pro McDonald's, beleza? Nem pede pizza. Certo. Agora nossa meta é 1 mês. Vamos atrás dos 5. Você vai diminuindo de acordo com o teu progresso. Exato, porque é muito desmotivador, pô. O cara fala assim, caraca, eu não consigo juntar nem R$ 1.000, vou juntar 30 mil como? Aí é mais fácil desistir, né? Então, vamos caminhando, tá planejado, você vai bater isso aqui. E Felipe, não tem mágica. Tem técnica, mas não tem mágica. Tem trabalho. Mas no final do dia, são 2 operações matemáticas. Subtração e soma. Subtrair custos na planilha. Se você quiser acelerar, eu vou falar assim, cara, tu tá gastando aqui de restaurante, sei lá, R$ 1.000 por mês. Bora jogar para 700, irmão? Beleza? E que uma habilidade tua que você poderia fazer pra gente levantar uma grana? Um extra, né? Podcast, olha que legal. E o cara começa a fazer mais uma graninha aqui extra. Então isso pode acelerar o processo dele. Tá, vamos lá. Ainda falando desse período que você disponibilizou aí para o teu cliente, 6 meses, 1 ano, como é que fica a rentabilidade desses valores durante esse período? A gente pode falar aí já de juros compostos? Com certeza. Explica Legal. pra gente aí. O que são juros compostos, né? É isso aí. Legal. Juros compostos é a maior maravilha criada pelo ser humano. Juros compostos, o nome é juros sobre juros. Então imagina o seguinte, todo mês você tem o compromisso de investir R$ 100. Do compromisso, R$ 100 por mês. Então você coloca lá R$ 100, outro mês R$ 100, R$ 100, R$ 100 e assim vai. Então, matematicamente, se isso fosse feito numa caixinha, no final de 1 ano você teria R$ 1.200. Show de bola. No juros compostos, como é que funciona isso? Você botou R$ 100. Vamos fazer um percentual aqui imaginário, que a rentabilidade, para cada um, eu vou explicando aqui. Botei R$ 100. No outro mês, aqueles R$ 100 deu um filhinho de R$ 1. Então agora tem um 101. Para ficar mais didático, botei aqui R$ 100. Tomou uma injeção de rentabilidade. Puf, cresceu, ficou um pouquinho mais forte, 101. No outro mês, eu pego outra dessa e coloco R$ 100 aqui. Outro R$ 100. Então agora tem 201. Beleza? E aí vem uma nova injeção. Essa injeção agora é sobre os 201. Perfeito, perfeito. O crescimento da porcentagem é de acordo com quanto você investe a mais. Quanto tem aqui. Exato. Quanto vem para o novo bolo. A dose aqui pode ser a mesma. Vamos botar aqui a mesma para ficar mais fácil o exemplo. Porque dá para a dose mudar também na economia, mas para ficar mais simples. A dose aqui, vamos botar que a dose seja de 1% ao mês. Que é uma dose bem legal. Né? Você entende, você já está ligado. Que é o que a gente tem hoje, né? Com a Selic é 15. Então, a dose aqui é de 1% ao mês. Então, quando eu coloquei aqui 100, 1% ao mês, puf, virou 101. No outro mês, eu tiro do meu bolso, eu coloco 100 aqui, porque eu tenho um compromisso no meu dar 100. Perfeito. 100. Agora, a mesma dose de 1% é sobre 201. Beleza? Já muda de figura. Exatamente. Pô. Então, agora está rendendo R$2,01, né? Tá andando 2, para a esquerda. Pô, então, cresci mais um pouquinho. No outro mês, mais 100 no meu bolso. Então, agora aqui já tem 302 injeção. E assim vai. Isso é juros compostos.
É diferente Ah, de eu ir colocando aqui R$ 100 e ir rendendo apenas sobre os R$ 100 que eu vou colocando. Ele rende sobre o bolo. Então, isso no longo prazo, e eu tenho uma conta que eu já sei de cabeça, então Certo. posso compartilhar. Se você investe por mês R$ 500 todo mês, a uma taxa de. Tanto faz quanto você investe, mas a uma taxa de 10% ao ano, que é uma taxa tranquila de se conseguir no Brasil, em 13 anos e 7 meses, o seu dinheiro dobra. ok. Então, por exemplo, eu estou investindo aqui todo mês R$ 100 que seja. Pá, pá, pá. Vamos supor que em 13 anos, do meu bolso saiu R$ 50 mil. Não faço ideia se é uma conta próxima ou não. Significa que tem no bolo R$ 100 mil. Por quê? Porque os juros compostos estão trabalhando. E depois desse 13º ano, né, em 7 meses, 14º ano, aí a curva exponencial feroz. Mas isso aí é uma programação a longo prazo. Por isso que eu falei no início. Certo. Eu acredito em investimento Certo. com retorno relevante a longo prazo. Tá, mas aí vamos lá, como tu falaste, 13 anos sendo uma 10% ao ano. porcentagem de 10% ao ano. Uhum. A gente não consegue fazer isso em médio ou curto prazo? Consegue. Sabe onde? Ah, Abrindo um negócio. Porque aí você tem uma rentabilidade maior que essa. Você pode ter, na verdade. Você pode quebrar também. sim, claro. Mas o risco é maior, então o retorno é maior também. Agora, tem coisas de mercado financeiro que são mais arriscadas que você também pode conseguir. Perfeito. E algumas delas eu não conheço, outras eu não aprovo. A gente tem um amigo em comum que é o Igor. Sim, Ele trabalha com operações, putz, que o cara consegue um retorno um pouco melhor num tempo curto. Não são coisas tão simples, são coisas mais complexas. Eu não entendo muito bem do que ele faz, mas eu acho muito maneiro. Outras coisas que eu entendo como é que funciona e estatisticamente não funciona. Exemplo, day trade. day trade. É uma parada complexa. Complexa Total, não. né? Além de complexa, Perigosa. é polêmica. Porque tem uma galera que defende coincidência e tal. Cara, nada contra. Se tá dando certo pra você, Análise dos gráficos Mantém. e tudo, né? exato. A gente tem dois tipos, tem alguns, né? Mas dois principais tipos de análise. Análise fundamentalista, que eu vou olhar os fundamentos da empresa, os Tá. KPIs lá, né? Todos os indicadores. E a partir dali eu consigo entender. Não só a partir dali, mas inclusive a partir dali eu entendo como está sendo a saúde financeira daquela empresa e eu posso escolher comprar ações dela e me tornar sócio dela. Isso eu estou lendo os fundamentos dela. Sure. Outra análise é a análise técnica, que é o que você falou. Perfeito. É eu analisar o gráfico. E aí eu vou falar assim, cara, o gráfico está subindo, depois de tanto tempo, logo por um estudo assim assado, deve descer. Eu faço day trade, para a galera que, né, não está familiarizada com o termo. Certo. Trade significa operação e day, dia. Dia. Então eu estou fazendo uma operação, ou seja, uma compra e uma venda no intervalo de um dia. De um dia, né? Isso é algo extremamente arriscado. Mas, Magno, tem algum dado que fale sobre isso? Se você der um Google aí, você vai encontrar 92%, uma pesquisa da FGV. 92% dos trades que operam perdem dinheiro na Bolsa de Valores. E é tudo muito rápido, né, mano? Cara, um dia, mano. É, doideira. Mas aí, numa situação dessa, é preferível você terceirizar com uma empresa de confiança ou fazer por você? Aí vai depender do teu perfil, da sua rotina, do que você escolher. Eu sou da educação. Então, eu sempre vou escolher, cara, eu quero aprender para eu fazer. Ou pelo menos eu aprender para eu entender para quem eu terceirizei, né, o que está fazendo. É o que eu aconselharia. E nesses tipos de investimento também não é, me corrija se eu estiver errado, óbvio, não é só o financeiro. É até você também estar ligado em tudo que acontece no mundo. As notícias Total. nacionais e internacionais faz com que exista essa variação Uhum. da queda da Bolsa de Valores, do aumento dos juros. Explica Totalmente. pra gente Total. um pouquinho sobre isso Cara, aí. isso é uma coisa que ela é muito complexa, eu vou tentar explicar de uma maneira muito simples. Antes disso, o cara que faz day trade, um conselho que eu te daria, faz um fluxo de caixa. Entradas e saídas, quando você já investiu nesse negócio, quando já saiu do teu bolso, beleza? Se depois de 3 meses, 6 meses, estiver no positivo, manda ver. Eu acho pouco provável. Se você estiver no vermelho, cara, abandona isso e começa a investir de verdade. Fecha parênteses. Eu não quero guerra com essa galera, só quero dar um conselho de amigo mesmo, beleza? Sobre macroeconomia, né? Certo. Putz, um conflito como esse da Rússia, por exemplo, uma das maiores produtores de gás, então isso vai gerar impacto no Brasil. Vai. Então, de alguma forma, esse gás vai ficar mais caro. Então, isso vai influenciar, putz, vai mexer na nossa taxa de juros. Não tem jeito. Qualquer coisa que aconteça num estado relevante no mundo, isso vai impactar. Ainda mais se ele for exportador.
E Ou um comprador nosso, por exemplo. por mais que você não tenha essa resposta, mas a gente pergunta, insiste, qual é o melhor investimento para que a gente Eu tenho essa possa resposta. ficar seguro? Eu tenho essa resposta. Chama-se conhecimento. Ah, sim. É o melhor investimento. Porque se existisse o melhor produto de investimento, Tá, todo mundo estaria lá. entendi. Entende? Então, não existe melhor investimento. O melhor investimento é conhecimento, é você buscar realmente entender sobre aquilo e ver o que faz sentido para você. O mercado de investimentos, ele é infinito. Ele é infinito. Cada dia, a última pesquisa que eu fiz, hoje o número deve ser diferente. Mas vou falar de um objeto específico. Criptomoeda. Perfeito. Eram 11 mil criptomoedas existentes. Todo dia nasce uma e morre outra. Nossa. Entende? Então, é muito complexo. Se isso faz sentido para você, se especializa nisso, estuda Sim. e investe nesse mercado. Cara, muito complexo. Acho que é isso que faz mais sentido. Especialista, se especializa e investe nesse mercado. E no teu trabalho de mercado financeiro, você utiliza quais das plataformas? É legal, boa pergunta. Olha, já entrando na... Vamos Cara, aí. legal, Vamos. bacana. Hoje eu Não invisto... tem nem mais roteiro aqui. Não, ó, beleza. já tô Eu botando até pra cima. prefiro, vamos trocar Legal. ideia. Eu gosto muito do Banco Inter, Do Banco Inter. que é um banco jovem, não sei, acho que o Banco Inter deve ter um pouco mais de 10 anos, no máximo, mas ele acho uma plataforma extremamente amigável e cara, ele me atende muito bem. Em Hein? porcentagem, Os produtos, assim, produtos. eu já estou chegando, né? Todo mundo tem que ter planejamento. Então, eu estou chegando no momento que eu estou reposicionando, não tenho mais a mesma carteira que eu comecei. Perfeito. Até por fazer sentido, falando de investimento, você começa, quando você é mais jovem, de maneira mais agressiva, faz mais sentido, você tem mais tempo para errar. Então, o posicionamento, na minha opinião, na Bolsa de Valores, ele pode ser maior, dependendo do perfil. No meu perfil era maior. Então, conforme eu vou chegando mais perto do meu objetivo, eu vou diminuindo esse percentual aqui e vou aumentando o percentual em renda fixa. E no meu caso, em FIIs. Então, tenho tirado menos ações e colocado mais FIIs. Para essa realidade aqui, o Banco Inter me atende muito bem. Para mercado internacional, que é uma coisa que eu também sugiro que a galera dê uma olhada, eu invisto pela Avenue. Gosto muito da Avenue. Sim, corretora Avenue. Corretora Avenue, que é uma corretora brasileira, No- americana americana. voltada para brasileiros. Toda a plataforma em português, super amigável. Então, Todas as conversões, tudo, né? Tudo é feito lá bem. bem claro, bem Bem tranquilo. Não tem desfioradinho nisso, não. Tá bem tranquilo. Mas assim, Felipe, hoje, cara, eu falo mais sobre gestão financeira do que sobre investimentos. Entendi. Investimentos eu gosto, ainda ensino sobre isso, mas acaba que a galera procura mais para planejamento financeiro e alguns PJ também, a gente conversa muito com PJ, como é que eu faço uma gestão eficiente no meu negócio, né? Porque o empreendedor, ele é um cara, que tem ali um talento e está colocando esse talento à disposição na sociedade, está sendo remunerado por isso. Só que muitas vezes ele não entra dinheiro e ele está tropeçando nessas finanças aí. Então a gente ajuda essa galera também a encontrar lucro, de maneira geral, de maneira direta, é isso. Encontrar lucro no que ele está fazendo. E hoje, na carteira dos teus clientes, o que é mais provável? Renda fixa ou renda variável? Renda fixa, Renda exatamente. Renda fixa. Com juros de 15%, não faz nem muito sentido a galera se arriscar tanto na renda variável. É um baita retorno. Eu faço conta 10%, a gente está com 50% acima de 10%. Mas isso é o que? O retrato do mercado hoje? Do mercado, eu não sei. Provavelmente, o mercado, a gente tem milhões de pessoas na poupança, né? Certo. Então, na Bolsa de Valores, eu acho que não chega a 10 milhões de pessoas. A última que eu vi eram 4 milhões e pouco. Então, faz tempo que eu não vejo essa pesquisa, então não sei hoje quantas pessoas estão na Bolsa. Mas, sem tirar, vamos lá, 200 milhões de pessoas no Brasil. Vou botar que tem 5. 5 milhões estão posicionados na Bolsa. Isso aqui é 2,5% da população. Vamos dizer que desses 200 milhões aqui, vamos dizer, esse número também não tem, que 30 milhões investem. Beleza? Ou seja, a grande fatia está na renda fixa. Entendi. E quando você fala em bolsa, isso também envolve outros mercados financeiros? Essa é a Bolsa Brasileira, A B3. Bolsa Brasileira, tá. B3. B3, entendi. Mas também lida com bitcoins, com criptomoedas? Na bolsa você pode comprar bitcoins ou criptos através de ETFs também, né? Mas a negociação específica disso é feita na corretora para isso que chamam de exchange. Então o cara compra. Ela intermedia, né? É uma coisa específica para isso. Porque na bolsa tem. Deixa eu tentar. A minha função como educador é tentar
deixar de ser aquele cara chato que está nos jornais falando de economia, cheio de termos difíceis, e tornar isso acessível para uma pessoa comum, né? Minha mãe e meu pai, se tivessem me ouvido aqui, eu queria que eles entendessem. Então imagina o seguinte, imagina que tem uma sacola cheia de empresas dentro, beleza? E alguém escolheu essas empresas específicas aqui, e essas empresas representam um índice do mercado. Uma média, digamos assim, né? E aí eu pego pego uma sacola e replico esse índice. Basicamente é isso. Então, uma sacola cheia de empresa dentro, vamos dizer assim. Eu tenho isso na Bolsa de Valores para criptomoeda. Então, eu posso ter um ETF aqui que tenha Bitcoin, Ethereum e uma outra criptomoeda qualquer. Lozano? Acho que é Lozano, se não me engano. Uma Solana. Obrigado. Solana. Valeu, bastidor. Tamo junto. Solana. Tá todo mundo investindo. A galera tá ligada ali. E aí, putz, eu vou replicar a média do que está acontecendo aqui. Então, o cara, através, ele compra um pedacinho, uma cotinha desse ETF, ele está investindo em 3 criptomoedas ao mesmo tempo, por exemplo. Nem sei se esse ETF existe. Estou dando exemplo aqui, né? Mas é um formato, isso você vai encontrar formatos assim. Então, isso é o ETF. Então, o cara está comprando ali pedacinhos, um pedacinho de uma coisa que já está replicada. E qual é o mais recomendável, Magno? Felipe, é muito engraçado. É legal. Eu vou dizer, eu gosto de responder essas perguntas, porque essa é a pergunta da galera. É lógico. A galera quer uma informação para pegar essa informação e aplicar. Quando eu falo conhecimento, é porque é o seguinte, se eu falar assim, compra, sei lá, CDB do Banco Magno, e todo mundo for comprar, beleza. Amanhã, o Magno morre e o CDB... Ou melhor, o CDB do Banco Magno quebrou. Não dá. A culpa é de quem? Minha. Certeza. Então, o que você está buscando, na verdade, é uma terceirização de responsabilidade. E o que eu estou te falando eu quero te dar conhecimento para você analisar se o CDB do Banco Magno faz sentido ou não. Mas eu vou responder a tua pergunta diretamente mesmo. Existe uma caminhada nos investimentos. A caminhada que, para mim, faz sentido é a seguinte. Comece pela renda fixa. Perfeito. Meu Deus, o que é renda fixa? Explica pra gente. Vou quebrar em 2 modelos o mundo dos investimentos. Pegar tudo isso, 2 modelos. No mundo dos investimentos, ou você empresta dinheiro para alguém, ou você se torna sócio de alguém. Basicamente isso, beleza? Todo o resto é acessório. Então o básico é esse aqui. Então eu empresto para alguém e no final esse alguém me devolve meu dinheiro com juros, ou me torno sócio. Sendo sócio, eu vou correr mais risco, mas eu posso chegar mais alto ou mais baixo. Beleza? Então tá aqui dividido. Então, vou diminuir isso aqui. Eu estou dizendo para você começar por aqui. Então, aqui dentro você tem CDB, LCI, LCA, debêntures, CRI, CRA, como os produtos de entrada básicos, Tesouro Direto. Só no Tesouro Direto lá tem diversos produtos. Tem os 11 principais, mais os novos, que chegaram aí há um pouco menos de 2 anos. Tá, até aí, para que a gente possa ter acesso a essa carteira, é necessário estar vinculado a algum banco? Perfeito. Então vamos lá. Falei aqui que você empresta dinheiro. Empresta dinheiro, o cara foi, dei 100 reais aqui, depois de 1 ano, toma aqui 120. 100 que você ganhou, 20, 100 teu dinheiro, 20 rentabilidade. Esse é o processo. Como eu faço isso, né? Perfeito. Você não pode chegar lá direto no Tesouro Direto e emprestar dinheiro para o governo. Pagar governo, toma aqui 100 reais. Isso não existe. Então tem que ter uma interface entre a gente. Perfeito. O nome dessa interface chama-se corretora. Então é necessário uma corretora. Porém, os bancos funcionam como corretora. Sim. Então, no banco vão ter produtos dele e alguns vão oferecer dele e de outros bancos também. Isso acontece. Na corretora, pode ter produto da corretora e de diversos bancos. Isso também acontece. Então, essa interface é necessária para você poder acessar os produtos que estão disponíveis. Tá, e como é que a gente sabe se essa rentabilidade que nós estamos tendo, ela vai diretamente para nós ou uma parte para a corretora? Legal. Boa pergunta. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de Tesouro Direto, que ele é o mais simples. Você vai na plataforma de Tesouro Direto, chega lá no Tesouro Direto, quero comprar um produto para ficar bem assim, pré-fixado a 10%. Está lá um pré-fixado a 10%. Legal. Encontrei aqui. Você não consegue comprar ele aqui direto. Então vou procurar uma corretora. Eu vou na corretora. O nome desse pré-fixado vai estar ali. Pré-fixado 2032. Um exemplo. Eu vou lá na corretora, boto pré-fixado 2032. Estou procurando aquele cara. Encontrei ele lá a 9,8. Então tem um spread aqui. Nessa diferença. Sim. Alguém está ganhando dinheiro aqui em cima de mim. Então eu não estou conseguindo toda a rentabilidade do título disponível. Mas isso é transparente, mas isso tem como saber? Dessa maneira que eu falei. É só você comparar mesmo. Você vai ver na fonte
É por isso que eu falei que é conhecimento. Então, se eu só falar pro cara assim, compra pré-fixado, ele pode comprar em qualquer lugar. Pode ser que nessa corretora aqui esteja 10, nessa 9.9, na outra 9.8. Claro que hoje, Felipe, o mercado está muito mais democrático, o que é bom para a gente como investidor, e o spread está cada vez menor. Porque a luta é por cliente. Né? É uma luta. A luta da XP contra a BTG, por exemplo, é que o cara que está aqui vai para lá e o contrário. E quem está de bobeira aqui no mercado vai para uma delas. Então eles estão tentando atrair. Como é que você atrai? Disponibilizando bons produtos. Ou, melhor, produtos atraentes. Nem sempre os atraentes são bons produtos. E os teus clientes, a maioria, você disponibiliza esse médio a longo prazo? Com certeza. Na minha planilha do PegaBizu, da empresa, lá já tem o boleto eu e outros investimentos previstos para você colocar. Mas como eu te falei, é uma caminhada. Como a gente pega, acho que em torno de 60% dos clientes chegam no vermelho. Então a gente vai fazer a transição ainda para montar um planejamento. E eu gosto também de desmistificar o investimento. Investimento é uma coisa muito glamourosa e sempre foi uma coisa muito afastada do cara comum. Investimento, eu falo o seguinte, investimento, na verdade eu falo não, Howard Marks fala isso. É como você sentar na varanda e observar a grama crescer. É chato, tedioso, até que uma hora, meu Deus, virou um mato aqui, não é verdade? Então é isso, investimento é você fazer um compromisso com você mesmo, que todo mês, dentro do seu orçamento, você vai investir aquele pedaço. Aquele pedaço pode ser num ETF, numa ação, Então, entenda que o princípio é muito mais importante do que o produto. Tá entendendo? Entendi. O princípio é que todo mês eu estou separado R$500 para investir. Esse é o princípio. Onde eu vou investir é o segundo passo. Se você quiser começar no segundo passo, você vai fazer bobagem. Tá. E como é que você lida com aquela clientela que ela ganha dinheiro em curto e, no máximo, em menos de médio prazo? Tipo, comprando imóveis, comprando lancha, comprando carro, comprando hotéis, e você fazendo uma rentabilidade disso. Vou dar um exemplo prático. Você tem um imóvel de R$1 milhão, mas você consegue, em menos de 2 meses, vender esse mesmo imóvel pelo crescimento imobiliário e pela cliente ter gostado do imóvel, R$1,5 milhão. Total. Ou seja, excelente, eu tive um faturamento de R$500 mil em 2 meses. Ou seja, vamos botar aí 250 mil em cada um. O que eu vou fazer com esse dinheiro para colocar numa renda variável para eu esperar congelar esse dinheiro, ficar 1 ano, 2 anos, se eu já tive essa rentabilidade em 1 mês, 2 meses? Como é que você lida com isso? Então, cara, esse papo tá muito bom, na moral. Já estourou o tempo, tamo junto, opa, cima. Para você ver como o mundo dos negócios ele é amplo e também infinito. O mercado financeiro é uma parte dele, beleza? Perfeito. É a parte que eu estudo. Eu também estudo negócio. E eu diversifico também em negócios. Okay. Então, eu tenho negócio fora do mercado financeiro. Perfeito. Show de bola. Vai ter cara que vai falar assim, mano, eu tô fazendo uma baita grana vendendo relógio. Aí você imagina relógio? Ele é. Vai ter cara que tá fazendo uma baita grana vendendo água. Você sabe, tem uma empresa brasileira que está posicionada na Europa, que eles captam água de Barcelos, ou seja, olha isso. Eles vendem essa água como água da Amazônia. Cara, se eu não me engano, tem uma crítica. Das mais caras, né? Água Premium, 80 euros a garrafinha, 80 euros. Vem toda transparentezinha, não uma graça, uma gracinha. Porque lá fora, falar que é na Amazônia é glamour. Tá? A gente da região, a gente não dá moral pra gente mesmo, mas lá fora a galera dá uma moral. Tudo pra dizer que existem diversos business que a gente não faz nem ideia que eles, caraca, então tem nego vendendo água e ficando milionário? Tem empresas milionárias vendendo água, show de bola. Logo, tem negócio que eu nem entendo como é que funciona. Então, tem cara que é bom de vender imóvel, que ele vai conseguir essa rentabilidade. Eu vou falar, irmão, vai nessa. Porém, faz um colchão de proteção aqui. Pronto, isso aí. Então, esse é o ponto. Como é que tu capta esse cliente? O que tu fazes para que ele possa ser motivado e fazer uma carteira de clientes, uma carteira de investimento com você? É o princípio da educação financeira mesmo. É o princípio lá dos ovos. Eu vou falar para ele, cara, você está muito bem posicionado no seu ramo, está ganhando uma baita grana, isso é bom para você. Porém, todo mercado é sazonal.
Você Com não vai ganhar dinheiro para certeza. sempre aqui. Ah. Então você tem que estar atento a se proteger, beleza? Então eu posso te ajudar nisso. Então eu vou fazer para ele um planejamento financeiro da vida dele, inicialmente. Sim. Quanto ele precisa para viver, como é que funciona a rotina de vida dele financeira e a partir daqui criar um colchão de proteção. E falando de negócios, eu vou falar para ele assim, cara, que legal, tá muito bom, tá dando certo isso aqui, mas já que tu tá querendo um patrimônio bem bacana aí, talvez valha a pena você ser um sócio investidor de outros negócios. Porque eu converso com Olha outros aí, negócios também, perfeito. né? Então tem uma oportunidade bacana aqui. Vamos tirar, e aí, aí tem uns princípios. Se você não tiver método, Felipe, você pode se embananar. Então, Sim. o método que eu utilizo muito é, para investimento de risco, no máximo 5% do meu patrimônio. 5%, isso. Beleza? É um método. Então, cara, a gente está aqui com um patrimônio aqui de 10 milhões de reais. Tô lidando com um milionário. Durante quanto tempo? O quê? Esses 5%? Não, para aquele investimento. Ah, para investimento, tá. Então, pô, o cara tá posicionado lá com 10 mil reais. Então, ele tá falando de 500 mil reais. Então, Perfeito. aparece uma oportunidade ali. Para essa rodada aí, eu entro com quanto? Qual é o que o Leandro tá pedindo em torno de 200 mil reais? Tá dentro do meu 5%. Faz sentido. Perfeito. Agora, eu tenho 1 milhão. 5% é 50 mil. 200. Eu não vou alcançar, não vou chegar lá pela emoção. Não pode. Entendeu? O método te protege. E- Essa é a parada. E qual é, no teu método, na tua visão, a porcentagem adequada e necessária para que o teu cliente viva, sobreviva? De quanto por cento a gente está falando? Para que ele sobreviva. Para que ele tenha a vida dele normal, por Percentual em exemplo. relação a quê? Quanto ele faz? Exatamente. Por Ah. exemplo, eu vou dizer aqui, o teu cliente hoje, ele tem R$ 1 milhão na carteira. Dá um exemplo. Na conta Na bancária. aplicação, na conta bancária, pronto. Quantos por cento desse 1 milhão ele tem que gastar na vida diária dele Entendi. para que esse 1 milhão não possa ser prejudicado e ele não possa perder, ou não possa ter um problema? Entendi. Você tá vindo do quanto o cara ganha para quanto ele gasta. Eu Tá. sempre faço o contrário. Beleza? Ok. Lembra que quando eu comecei a falar, eu falei assim, objetivo e tal, não sei o que, custo de vida. Né? Fazendo Ockley. Então, para mim, o mais importante, tanto faz quanto você tem. Você pode ser 100 mil, Claro. 1 milhão ou 200 milhões. Perfeito, O mais importante é quanto custa a sua vida. perfeito. Então, a gente vai conversar sobre isso, beleza? Teu carro, tua casa, a rotina da casa, família e tudo mais. Pô, beleza. Pô, Magno, para eu ter a vida que eu tenho hoje é 30 pau ao mês. Um exemplo. Tô falando, agora a gente tá falando de outro tipo de cara. Então, inicialmente, você já faz essa varredura. Total, eu começo por aqui. Ah, Nem me perfeito. interessa quanto você ganha. Perfeito. A última coisa que eu vou descobrir é quanto você ganha, ou quanto Perfeito. você tem. Então, é quanto custa a sua vida. A minha parada tá aqui. Por quê, Felipe? Ah. Vou botar 10 mil, fica um valor redondo e fácil. 10 mil, eu falo, bacana. Então, 10 mil reais, se você quiser 5 anos de tranquilidade, Isso. a gente está falando aqui de 10 vezes 60, 600 mil reais. Então, com 600 mil reais, Uhum. você tem o teu custo de vida garantido por 5 anos. Tá caminhando comigo? Entendi. Então tem 1 milhão. 600 aqui, ó, é só para você viver garantido. Então, na verdade, você tem 400 mil para fazer a maluquice que você quer fazer. Perfeito. Porque se você tropeçar aqui, se machucar e tudo mais e tal, seu padrão de vida tá garantido aqui, pô. Então, eu começo invertido. Fez sentido? Sim, mas aí vamos lá. A partir do momento que você faz essa varredura para saber quanto esse cidadão gasta por mês, não interessa na tua concepção o quanto ele tem, ou seja, a última coisa que você última vai coisa. conseguir, Olha. vai saber. Mas aí eu te pergunto, a partir do momento em que você sabe quanto esse cidadão tem na conta, isso não impacta na vida financeira dele, diária? No meu método, não. Por quê? Porque eu vou educá-lo. Certo. A minha proposta é essa. Educá-lo, que o custo de vida dele é esse, então ele tem que ver com isso. Mas aqui dentro já está incluso tudo. Entendi. Inclusive, por exemplo, o cara fala assim, não, mas Magno, a gente viaja 2 vezes por ano. Ok, vamos planejar isso aqui. Isso é uma vida planejada. A gente viaja em média, para os lugares que a gente vai, dá 30 mil reais por viagem, que seja. Certo. Só viagem internacional. Ok, vamos colocar na planilha. Tudo tem que... Eu trabalho com a planilha. Ela é que me dá a referência. Então, o teu objetivo é adequar essa vida diária desse teu cliente a quanto ele ganha. O final é esse. O final é esse. Exatamente isso. Perfeito. É isso. Porque depois que eu descobrir aqui, aí que eu vou comparar. Se o que ele ganha é quanto de 100. Então é isso. Exatamente. Total. Mas eu não paro aqui. Por quê? É. Porque se eu descobrir aqui que a vida dele, no primeiro exemplo que eu dei lá, é 5 mil e ele ganha 4,
não quer dizer que eu vou trazer aqui para 4. Exatamente. Não necessariamente, entendeu? Isso é Então, bom. eu posso falar assim, cara, beleza, tá muito bonitinha essa vida aqui. Bora fazer mais dinheiro? Felipe, eu peguei um caso de um casal que... Conta pra gente essas experiências aí. Essa experiência é muito maneira. Porque nessa experiência ficou muito claro para mim que a entrega que eu fiz, ela foi 30% técnica e 70% emocional. Nossa. Então, e eu nem sou psicólogo, nada disso, né? Sim. A experiência que eu tenho é porque eu gosto de pessoas, a gente troca ideia e, enfim. E acho que Perfeito. a própria igreja também ajuda muito a gente nisso aí, Muito, né? né? Nessa troca de encorajamento, né? Como um ser humano. E aí esse casal, eles estavam instruídos, emocionalmente falando mesmo, né? E aí, beleza. Eu vou contar a história toda para fazer sentido, vai. Sim, Eu não sou bonzinho na área disso não, vocês vão entender, beleza? É isso que eu tô dizendo. Sentei e apresentei como funcionaria a mentoria e no final dei o preço. E aí era um preço que eles não conseguiam pagar naquele momento. E aí, tem de falar, cara, antigamente a gente não consegue, tudo mais e tal. E isso acontece, uma negociação, né? Meu preço é esse, tal, claro. bacana. Naquele momento, aí entra a parte espiritual. Eu ouvi aqui aquela voz assim, mano, dá a mentoria pra eles, dá a mentoria pra eles. Eu assim, caraca, meu Deus do céu e tal. Tipo, eu tenho a empresa, tem coisa pra pagar, mano. Ajuda. Mas eu reconheci essa voz, né? E pra mim, na minha experiência, foi Deus falando comigo Maravilha. pra dar esse presente. Eu falei assim, cara, vou dar pra essa voz parar de encher meu saco. Eu falei, cara, eu nem sei no que vocês acreditam, mas tanto faz. O aparecido falando pra mim pra gente fazer esse negócio, dá pra dar pra vocês. Que Aí fiquei muito bênção. emocionante e Maravilha. tal. Eu emocionei também, bora começar. Começamos. Aí eu falei, então vamos trabalhar, beleza? Vamos trabalhar, show de bola. Eu dei uma meta que não era uma meta fácil, não é fácil. Acho que essa foi uma das maiores metas que eu já dei. Sim. Ele tinha que fazer 3 mil reais de renda extra. Mas eu tenho que encontrar como fazer também, eu não sou maluco, né? Vai lá e faz. Não. Ele fazia parte de uma comunidade de futebol americano. Olha. E ele tinha encontrado há muito tempo atrás um fornecedor de equipamento. E ele falou, não, já vendi uma época atrás, mas larguei até deu um dinheirinho, mas cansei e tal. Eu falei, mano, a gente vai aí. Tá chegando a época da NFL, galera, que aqui não é sensacional. E já tinha experiência. Né? Ele já tinha experiência, era mais fácil. Então eu sempre converso pra ver o que sai dali, né? Pra eu dar sugestão de renda extra e dar a meta. E eu tô aqui pra te ajudar. E eu fiz fluxo de casa, tudo bonitinho, montei um negocinho pra ele mesmo. Beleza. Perfeito. Sabe quanto esse cara vendeu? Era 3. Ele vendeu 7 mil reais. Olha aí. A nossa virada estava programada para 2 meses e meio. Porque aí tá planilhado, eu sei que vai virar. Sim. Batendo as metas. A gente virou 1 mês e meio, pô. 1 mês e meio ele virou. O que isso mostra? Pô, então o Magno tem uma metodologia incrível. Cara, não, a gente estuda, trabalha e tal. Mas então você é bonzinho? Não é nada disso. O ponto ou ele fez o que deveria ser feito. Ele fez além. Esse cara, a gente planilhou tudo, tinha muita técnica e tal, mas ele precisava de encorajamento, pô. E aí, meu irmão? Aí eu falei, irmão, você é um leão e você sai pra rua pra caçar. Disciplina, determinação, foco. Total, bicho. Ele botou pra cima e ele retornou com essa parada. Aí, tem um ponto que pra mim é a cereja do bolo. Na nossa terceira reunião, a gente conversando, ele super feliz, né? As coisas estavam acontecendo, já estava sobrando dinheiro, começamos a planejar a reserva de emergência, tava lindo. E a esposa falou, pô, Magno, queria agradecer, você é um anjo de Deus. Eu falei, cara, pergunta a Sara, minha esposa, se eu sou um anjo. Mas ela queria te agradecer e queria compartilhar com você uma coisa. A coisa estava tão sinistra aqui em casa, estava tão pesado, que a gente já estava dormindo separado. Cara, Felipe, essa hora assim, pra mim... Desestrutura, né? Mano, ali eu falei assim, cara, tá pago. Tá ligado? Tá pago. Certeza. Ali eu falei, pô, o Pega Besouro é muito além de um programa de educação financeira, Você sabe? conseguiu fazer uma reconstituição aí. Cara, Deus fez isso, sabe qual é? E a gente Por foi teu instrumento. intermédio. Exatamente. E ali, aí, tanto faz, cara, me pagasse 1.000, 10.000, 5.000, 20.000 na consultoria, tanto faz. Porque o que aconteceu ali não tem preço. E aproveitando a oportunidade, como é que você mensura o quanto você cobra com relação aos teus clientes? Então, a gente tem programas de acompanhamento, a gente atende a qualquer tipo de público, e vai depender também da complexidade da sua operação. Então, se for falando de empresa, né, que é mais fácil de mensurar isso aí. Como empresa, hoje ela tem tantos funcionários, então vou entender a complexidade para montar um programa de gestão. Tenho 3 funcionários, é mais simples. Tenho 20, é muito mais complexo. E dependendo do tamanho, eu vou falar, cara, não consigo te atender. Eu não tenho perna para te atender. Perfeito. Imagina chegar uma gigante do distrito e falar para mim assim, cara, minha gestão financeira está aqui. Eu vou olhar para ele e falar, cara, irmão, boa sorte, que Deus te abençoe. Eu não tenho perna para te atender, né? A gente tem nossa empresa hoje tem 4 funcionários, então não tenho nem como fazer isso. E para PF, eu tenho planos e eles são divididos em acessos. Então, exemplo simples. Imagina que, me fala uma coisa aí, Felipe, qualquer coisa que você seja bom, sem modéstia. Tá bom cozinhando, dirigindo, ou na tua área de atuação, qualquer coisa. Sim, a gente tenta, né? Ser sempre o melhor, né? Na nossa atividade. Tá bom, mas fala qual. A advocacia é uma delas. Beleza. Qual área específica?
Só para eu dar como exemplo. Eleitoral, criminal, empresarial, pouquinho de tudo. Vamos na empresarial, beleza? Vamos Que aí a gente já conversa. Hoje, pô, tu tem quanto tempo de experiência nessa área? 21 anos. É uma caminhada aí, uma caminhadinha aí, né? Legal. Hoje, se você pegasse todo o seu conhecimento e colocasse isso envelopado no e-book, numa apostila, num curso, qualquer coisa, e oferecesse para o mercado, tem muito valor aqui. Alguma experiência tem aí, né? Legal. Várias. Aí sai um jovem recém-formado e ele tem acesso a esse conteúdo que você disponibilizou. Pô, isso vai encurtar muito. Com toda certeza. Né? Legal. Esse cara pega esse e-book, aplique e vai ver a vida. E nunca fala contigo. Porque ele já pegou muito conteúdo, muito bizu aqui com você. Show. Outra coisa é esse cara pegar esse aqui, começar a folhear e falar assim, caraca, que maneiro, pô, o Felipe deu muito bizu aqui, cara, ajudou nisso aqui. Putz, essa parada aqui na página 15 eu não entendi muito bem. Manda um WhatsApp pro Felipe, te manda um WhatsApp. Olha aí. E aí tira uma dúvida contigo. Isso tem mais valor do que o primeiro. Com toda certo? certeza. Teve mais acesso a você. Fechou. Outra coisa, ele fala assim, pô, ainda assim não resolveu. Pô, Felipe, uma hora do seu tempo, cara, vamos tomar um café para tu tirar uma dúvida específica para mim. Tô atendendo uma empresa assim, tô enrolado. Daqui a pouco você se vê numa consultoria. Tu tá entendendo? Entendi. O que eu falei aqui, o exemplo que eu dei foi níveis de acesso ao especialista. Então, no Pega Bizu, a estrutura dele é exatamente a mesma. São níveis de acesso. Quanto mais acesso você tem, naturalmente é mais caro. Mas temos o primeiro acesso. Então, a gente tem os cursos disponibilizados online. A pessoa compra o curso e faz parte também da comunidade Pega Bizu. Então, além de assistir às aulas, ele pode tirar dúvida nesse grupão lá com todo mundo. Ah, Magno, precisa um pouco mais de acesso. Então, a gente também dá mentoria em grupo. Então, a gente junta numa sala e dá mentoria em grupo para essa galera. Ou precisa de mais acesso individual. Então, a gente vai escalonando em níveis de acesso. Tá, explica pra gente, então, esse Pega Bizu. Ele é dividido tanto pessoa jurídica quanto pessoa física e tem cursos voltados para cada, é isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Tá, e dentro desses cursos existe um escalonamento. Perfeito. Vamos lá. Para PJ, a gente não tem curso, só para PF. PJ é outro, vou te contar aqui. É uma análise. Vou explicar aqui, porque o PJ, ele também envolve colaborador. Já vou entrar nele. Vamos aqui nesse aqui mais simples. Perfeito. A gente tem 5 pilares, né? São 2 blocos. Um pilar aqui com 3 e outro com 5. Um bloco com 3 pilares, melhor. Outro com 5 pilares. Nesse primeiro bloco aqui, 3 pilares. Saindo do vermelho, juntando dinheiro e do 0 ao 100k. Então o cara pode comprar esse curso aqui, se ele estiver no vermelho, ele vai aprender a sair do vermelho, ele vai aprender como junta dinheiro, e ele vai aprender como ele investe para chegar até o 100k. Investimento simples aqui. Aqui, na verdade, é uma introdução ao investimento. Beleza? Legal. Estou satisfeito com isso aqui, não quero pagar com mais ninguém, e aprendi e vai ver a vida. Tá tudo certo. Eu quero melhorar isso aqui. Então você pode comprar o outro quarto pilar e o quinto, que já vem juntos, dois aqui, que é multiplicando o seu patrimônio. E aqui, sendo sócio de grandes empresas, bolsa de valores. Mas aí você já chegou, já alcançou no nível que dá para fazer isso. Ele passou pelos 3 pilares primeiro. Exatamente. Se o cara está no vermelho e quer começar pela aula, não faz sentido. Beleza? Então, tanto que as aulas são em sequência. Show de bola. Isso aqui, ele está tendo acesso a um conteúdo e tirando dúvida no grupo de WhatsApp, que é a comunidade Pega Bizu. Show de bola. Esse é o nível de acesso. Ele quer outro nível de acesso. Eu tenho 3 pilares e 5. Por os 3 pilares, a gente tem uma mentoria em grupo que está acontecendo agora. A gente começou a semana passada, que é o Jump. O Jump trabalha esses 3 pilares aqui, só que eu abro uma sala no Zoom e converso com a galera. Então eu dou uma aula ao vivo e a galera vai tirando dúvida, vai trocando ideia, beleza? Entendi. Então estou falando, o que eu estou tratando aqui? Praticamente os 3 pilares. Isso aqui. Você é o professor. Eu sou professor. Certo. Né? Tem eu e meu sócio, o Carlos também, mas eu estou dando aula nisso aqui. Quando eu não posso, ele substitui. Você disse que tinha 4. O que eram? 4 pessoas? Tem mais gente trabalhando com a gente. Tem uma consultora que a gente contratou agora, que é a Fernanda. Perfeito. Tem a Jai também, que trabalha no nosso administrativo. Tem social media e tem outras áreas. Mas quem ministra o curso é você. Sou eu. Perfeito. Então, estou aqui no Jump, que ele é o mentoria em grupo desses 3 pilares. Em paralelo, eu tenho mentoria full, que é a mentoria em grupo dos 5 pilares. Certo. Beleza? Magno, eu quero entrar numa agora. Está disponível 3 pilares, 5 pilares. E mentoria em grupo, está disponível o Jump. O full não está aberto agora. Beleza? Eu quero um individual. Então, estou mandando 3, 5, em grupo, Jump e full. Individual. Aqui você tem o Speed, que tem diversos. Hoje eu tenho alguns clientes aqui no Speed. E eu tenho aqui o Prime, que é o nosso produto premium, que aqui você tem acesso aos 5 pilares em mentoria individual. Quanto tempo de curso? De curso, vai ser no seu tempo. Mas aqui você tem 6 meses de atendimento. No Speed você tem 3 meses de atendimento.
Individual, tá falando, né? Certo. Isso. Perfeito. No grupo, são 10 encontros aqui no Jump e aqui 15 encontros. Tá tudo ao vivo? Como... Tudo ao vivo. Não, para deixar claro para as Sim, pessoas. não, perfeito. Né? Falou em mentoria, tem que ser ao vivo. Tem que ser ao Curso é gravado, você acessa no seu tempo. Aqui não, aqui tem agenda. Até para tirar dúvidas, né? Total. Fazer toda... E quanto tempo de duração? A troca? A troca. É em torno de 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas. Se tiver... Quando tiver dúvida, a gente vai ficando lá, né, cara? Poxa, que bacana, né, cara? Tá rolando. O Jump tá aberto. Quem quiser e tiver interesse, pode dar. Explica pra gente, então, aonde a gente pode encontrar o Pega Bizu, onde é que a gente pode encontrar os teus cursos, as tuas plataformas, para que a gente tenha acesso a tudo isso. Legal. Bacana. Você pode mandar um direct no meu Instagram. Meu Instagram é Magno Rodrigues. Então vamos lá. Magno Rodrigues _BR. Beleza? Tá vendo a edição aparece aqui. Se não aparecer, Magno Rodrigues _BR. Bem simples. Manda lá um direct. Nesse direct eu vou te dar boas-vindas. E aí a gente vai te chamar para trocar uma ideia. Você vai participar de uma reunião que ela é gratuita e diagnóstica. A gente vai entender o teu cenário financeiro e vai falar, ó, existe isso aqui no Pega Bizu. Algum deles faz sentido para você? Pelo que você me contou, a solução mais adequada parece essa daqui. E vai te sugerir. Mas você escolhe se faz sentido ou não. Se não, vai ser um prazer, seremos amigos. Se sim, seja bem-vindo a um dos programas do Pega Bizu. Magno, e as tuas inspirações, as pessoas pelas quais você se espelhou para chegar ao nível que você está hoje? Quem te ajudou ou em quem você focou? Legal. Então, eu comecei a minha jornada lá com o Gustavo Cerbasi, né? A nível técnico, é o cara que aprendi muito ali. Mas, cara, para mim, a maior referência de educação financeira e de vida chama-se Dona Virgínia, que foi a minha mãe. Minha mãe fazia orçamento no papel e caneta e eu cresci à mesa com ela fazendo isso. Então ali para mim foi a melhor escola desse princípio. Porque a técnica, Felipe, a gente sabe que a gente aprende, né? Até que qualquer um pode aprender. Mas o princípio, o valor, essas coisas, cara, isso é mais difícil. Ela já tinha como base, né? Então isso eu descobri que estava já incutido aqui. Quando você fica adulto, você faz umas reflexões, né? Você fala, cara, mas de onde vem isso? Aí você recorre e tudo, pô, então vem daqui. Agora, claro, tem pessoas na internet que eu olho, acho maneiro o trabalho e tudo mais, mas não tem como tirá-la desse lugar. Eu vou te perguntar 2 pessoas na internet que eu acredito que têm uma credibilidade significativa e gostaria que você falasse um pouquinho delas. Vamos lá. Luiz Bassi, né? E o próprio agora, cara estourado aí de vendas, o Flávio Augusto, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente desses dois, ou de quem mais você acredita que também está nessa pegada. Cara, o Luiz Barsi, eu falei do Warren Buffett, né, que é o maior do mundo. O Luiz Barsi é o maior do Brasil. Então a maior referência principalmente de investimento em bolsa de valores, chama-se o Luiz Barsi. O Flávio Augusto, de negócios, cara, é um AIS, um cara que admiro o trabalho dele também, acho incrível. Consumo alguns conteúdos dele também, o Conselho acho muito bom, o podcast dele, Conselho, legal, né? Muito legal. Tem outros caras também que eu curto. E ele faz com a turma lá, com... Só craque. Só craque, né? Ele escolhe o assunto e traz o... Né? Traz a solução. O último que eu vi estava o Kaká, estava o próprio o Caio Carneiro. O Caio também, total. Professores lá também da área, bem bacana. Esse aí eu vi só um corte, tem que assistir todo. Ele é sócio do Caio, né? Ele e o Jorge Jota, né? Na Trinca, né? Na Trinca. O Joel é um cara que eu me inspiro bastante também. Aliás, é até curioso porque eu gosto de Thiago Nigro, gosto muito de Thiago, conteúdo. Bruno Perini é um cara também de finanças muito bom, muito técnico. Mas é curioso que eu estou mais alinhado ao Joel do que aos outros de maneira geral, mas porque o Joel, ele prega umas paradas que eu acredito muito, né? Princípio de valor, de família. E eu sou muito esse cara por família, negócio, mas família, saúde e tal. Então, assim, tem umas paradas que eu acho muito relevantes que ele fala. Então, eu curto bastante o conteúdo dele. E voltando para o Bassi, que é do Brasil, como é que tu consegue explicar a rentabilidade dele, esse cara ganhando mais de R$1 milhão por dia? É doideira. Ele chegou num nível, assim, muito fora da curva. Isso não foi construído, né, em uma semana. Ele já investe há muito tempo, bastante tempo. Ele investe muito antes do mercado financeiro ser democratizado. Era uma época que era muito difícil, era tudo muito nublado, vou dizer assim, né? Porque você tinha que confiar no que o broker, que era o cara que estava do outro lado da linha, estava te oferecendo. Então era um período mais difícil. Hoje você entra no aplicativo, você vê tudo e tal.
enfim, é muito mais fácil. E ele provou que fazendo isso ao longo do tempo você tem resultado. E você consegue Só identificá-lo que como conservador? não, ele não é conservador. Não. Absolutamente não. Não. Só que hoje a vida dele é um pouco mais fácil, porque, primeiro, que ele é um especialista. Segundo, ele tem um time com ele. Nossa. Então, ele entende o que o time está fazendo. Né? Então, ele tem lá diversas pessoas olhando para o mercado, procurando boas opções, estudando isso o tempo todo. Não é só ele, né? Não tem mais como. A própria filha, né, capitania isso aí, né? Total. A Luísa Bassi, né? Ela também é especialista. É. Ela sabe muito. Então, por isso ele tá jogando outro jogo, né? Ah. É um jogo muito diferente da maioria da sua audiência aqui, né? A maioria dos brasileiros. Mas eu vejo que ele é, tipo, conservador, não no que diz respeito a deixar de ser arrojado, mas ele é conservador porque ele mantém as Sim. empresas que ele acredita que vão dar certo. Ele fica ali com a Petrobras 30 anos, ele fica ali com o Banco do Brasil 20 anos, Ele entendeu? não solta, é verdade. Ele não solta. Verdade. A gente vai ter discordância, né? Eu e ele em algum ponto, Sim. mas o resultado dele é muito maior do que o meu, então vai morrer nisso aí. Mas, enfim, tem uns caras vencedores também, não como ele, Sim. mas vencedores que eu concordo mais, por exemplo, para ficar claro para quem está me ouvindo. Petrobras é uma boa empresa? Já provou que é uma boa empresa. Com certeza. Só que eu tenho que ter, como eu falei, eu sempre trago o método para a conversa. Qual é o método que me protege? Cara, eu não invisto em empresas que são governamentais. Então, é um princípio meu. Então, eu não vou investir na Petrobras. Mas ela é boa, Magno. Eu sei. Mas, agora tá até inquieta, tadinha. Mas, por princípio, não. Por que não? Porque numa empresa como, por exemplo, a VEG, que é uma baita empresa, eu confio no que o CEO dela está fazendo, pelo tempo que eu venho acompanhando. A Petrobras... Mudou o governo. Tu tá entendendo? É. Então, tipo, isso... Complicado. Ou seja, a Petrobras é tão boa que mesmo mudando o CEO, Ainda. ela se mantém. Mas, enfim, por esse princípio, eu prefiro não investir na Petrobras. Perfeito. Mas o Barça vai ter um argumento, baita argumento do Não, porquê investir. Aí né, tem a ver com o perfil mesmo. Até a questão de não colocar a galinha Os ovos, dos né, ovos, na os ovos da galinha na mesma cesta, pode deixar um pouquinho lá. Né? Exato. Se fizer sentido, cara, bota um pouquinho. Total. Maravilha. E Magno, fala pra gente o que nós podemos esperar mais ainda de você, quais são os teus projetos, quais são os teus planos, o que ainda te motiva mais para dar continuidade a essa liberdade financeira. Legal. Acabou que você perguntou isso, eu lembrei, porém respondi do PJ, mas tive conversa com essa pergunta. No PJ, o que a gente entrega? A gente entra com uma palestra educacional, então, para os colaboradores. Pô, isso foi legal, cara. Agora a gente quer que você venha aqui com mais frequência para ter um tempo com o time mesmo. Então entra com uma mentoria para essa galera. Sim. Bacana. Cara, a galera tá com um problema aqui. Consegue fazer um atendimento? A gente consegue. Olha. Então coloca um educador financeiro lá dentro da tua empresa para atender essa galera, beleza? A gente vai combinar o formato e vai acontecer. Então isso aqui é para os colaboradores. E por último aqui, para o próprio gestor. Dependendo do tamanho do negócio, aquela parada. O gestor está ali confuso e tudo mais, ele está muito na ponta do negócio, né, oferecendo e está se preocupando um pouco menos com a parte da gestão financeira. Então a gente consegue também ajudá-lo aqui. Então para um PJ é isso aqui. E essa duração? Então, cada caso é um caso. Dependendo do caso, 6 meses a 1 ano. Acho que é um tempo bacana para o cara conseguir autonomia. Então, o que a galera pode esperar da gente? Cara, que a gente aprofunde cada vez mais nessas frentes que a gente está fazendo em relação ao trabalho, principalmente com o PJ, que, como a gente está conversando muito com negócios, tem descoberto, nesses últimos 3 anos pelo menos, a dor que existe, né, do empresário, tanto na caminhada solitária, que infelizmente é uma verdade, e nessa de conhecimento técnico mesmo em relação a essa parte financeira. E antes de finalizar, não menos importante, acredito que seja o mais importante, gostaria que você falasse um pouquinho do seu lado espiritual, da existência de Deus na tua vida financeira, na tua vida pessoal, em tudo que faz parte do teu ser. Legal. Explicar Deus é muito difícil, muito complicado, mas eu costumo dizer que eu convidei esse Deus para ser o Senhor da minha vida. Então, as atitudes que eu tenho, a maneira como eu me comporto, as decisões que eu tenho que tomar, eu tenho que tomar isso debaixo do senhorio dele. Então, Deus é o Senhor da minha vida. Como é que eu faço isso, Magno? Ou como é que eu fiz isso? Eu um dia comecei um relacionamento com Jesus, ou melhor, com Deus através de Jesus.
Então, convidei Jesus para ser na minha vida. E eu conheci esse Deus, eu tive a sorte, o privilégio de nascer num ambiente já, né, cristão. Minha mãe já ia para a igreja de pequeno e tudo mais e tal, comecei a frequentar aquele ambiente, até que um dia eu entendi a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem muito simples. Ela é uma mensagem sobre um Deus e a sua criação, e isso foi rompido por um episódio, vou chamar de episódio da desobediência, e esse Deus fez um plano para reconexão de novo com a sua criação. E esse plano envolveu o sacrifício do filho dele. É basicamente isso. Então, quando o filho dele vem para a Terra e se sacrifica por nós, é reconectado. Perfeito. E agora a gente tem acesso novamente a ele. Porque nessa ruptura, o acesso a Deus se dava através de sacrifícios. No Velho Testamento você vai ver isso na Bíblia, né? Você matava uma pombinha ou fazia um sacrifício maior. E uma vez por ano você ia ter um lugar, que era, enfim, um lugar ali, onde um sacerdote, uma pessoa religiosa responsável por aquilo, fazia sacrifício. E tudo isso acabou. E agora você tem acesso direto, não mais por intermédio desse sacerdote. Tem acesso direto a esse Deus. Então Jesus vem para a Terra justamente para isso. Para que nós fôssemos reconectados a esse Deus. E quando a gente entende essa mensagem e aceita iniciar esse relacionamento com Ele, a gente é chamado de filho. Então, hoje eu me considero filho de Deus porque Deus é o Senhor da minha vida. Eu convidei Ele para esse lugar. Amém, que maravilha. E para nós terminarmos, coloque-se à disposição aí para dar uma dica, um bizu, né? Pega a bizu, um bizu das pessoas que estão iniciando aí a sua vida financeira, que estão querendo entrar no mercado de trabalho. O que você pode falar para elas? Show de bola. Bizu que eu dou para você é que você respeite 3 pilares, beleza? Pilar número 1, trabalho. É de onde vem o dinheiro. Não tem conversa fiada, o dinheiro vem do trabalho. Só que tem muita gente que trabalha e não vê o dinheiro. Então, bizu número 2, educação. Educação para você aprender a reter parte do dinheiro que o trabalho gerou. Então, você tem que ter educação financeira. Educação financeira eu consigo como? Através de tudo que a gente conversou aqui no podcast. Mas tem gente que guarda dinheiro, tem educação financeira, consegue salvar uma parte dessa grana, só que depois de um tempo entra uma paradinha que o mercado chama de inflação. Então, esse dinheiro guardado, ele pode perder valor de compra. É tipo, hoje eu compro uma Coca-Cola por R$10, você guarda esse dinheiro na minha gaveta por 5 anos, daqui a 5 anos eu não consigo mais comprar a mesma Coca-Cola por R$10. Então eu preciso de mais do que educação financeira. Eu preciso do terceiro tripé, chamado inteligência financeira, que é multiplicar o dinheiro que a educação está guardando. Então trabalho gera dinheiro, educação guarda dinheiro, inteligência multiplica o dinheiro que guardou. Então se você respeitar esses 3 tripés aqui, certamente você vai ter saúde financeira e sucesso financeiro na sua vida. Maravilha, Magno. Quero te agradecer mais uma vez o carinho, a atenção. Foi um momento muito satisfatório, significativo, e eu tenho certeza que você, assíduo do Turi News, com toda certeza acreditou nessa entrevista, nesse bate-papo, e está saindo daqui enriquecido de conhecimento. Prazer foi meu irmão. Então, muito bacana, foi uma conversa, foi um bate-papo muito gostoso aqui, passou o tempo e a gente foi falando, não teve mais roteiro, a gente foi se identificando, e isso que é muito bom, muito gostoso, muito prazeroso. Obrigado mais uma vez, tamo junto, conta com a gente, tá bom? Tamo junto. E aqui tem uns brindes que a gente... Olha, rapaz. Para te passar. Tô à disposição para mim semana que vem de novo então, hein? Tamo junto. Obrigado de coração, cara. Nós que agradecemos. Pessoal, vamos ficando por aqui. Mais um podcast encerrado. Obrigado pela audiência. Não deixem de seguir Turi News nas redes sociais e no YouTube, tocar lá o sininho, fazer o seu cadastro para não perder nenhum episódio. Ok? Combinado? Um beijo no coração de todos. Valeu, galera!